Agora entrando no caso específico que nos trouxe esse assunto à tona, né, até para contextualizar a quem nos assiste, nos últimos dias o mercado de crédito foi sacudido, né, por uma denúncia formalizada na CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, envolvendo uma das maiores securitizadoras do país, né, e a acusação que, claro, precisa ser apurada, investigada, né, não tem nada, né, concreto até que se prove o contrário, né, vamos dizer assim, partiu de um ex-executivo da própria empresa, né, e aponta para uma gestão temerária e possível desvios de recursos, né? Então, segundo o relato, cerca de 240 milhões teriam sido movimentados de forma indevida para cobrir uma garantia firme assumido pela securitizadora e um CRI da Cedro Participações ligado à construção de um hospital Build-to-Suit, né, BTS, para a rede Oncoclínicas em Belo Horizonte. O problema é que esses valores eles vinham de fundos, de reservas de outros CRIs, né, então recursos que deveriam servir exclusivamente como garantia para aquelas operações e não poderiam, então, né, pelas regras do mercado, ser aplicados em ativos de risco ou com baixa liquidez. Enfim, Felipe, o que esse episódio, claro que ainda precisa ser apurado, enfim, mas que ele pode sinalizar para o mercado de CRIs, enfim, os investidores ficaram preocupados, né, com esse episódio. É legítima essa preocupação? Assim, só para fazer, né, o disclaimer, né, como o Max falou, né, ainda está sobre averiguação, né, suposto caso de, né, possível, né, desvio de conduta na transferência de recursos, mas acho que a primeira coisa que eu procuro trazer nesses momentos, e o professor Baroni e eu já passamos alguns, né, a gente também, né, e é trazer calma, né, então assim, o mercado brasileiro ele é muito seguro. Ele é muito seguro, por diversos fatores. Mas o primeiro é que, como nós estamos 30 anos atrasados frente aos Estados Unidos, que foi quem iniciou a securitização, a gente tem o benefício de ver 30 anos o que está acontecendo lá. E por conta disso, tanto a CVM, quanto a Ambima, quanto a ABCIA, a ABCIA é a Associação Brasileira de Securitizadoras, quanto a BSM, que é da B3, faz um trabalho muito adequado de acompanhamento, de regulação, de autorregulação. Tá? E o próprio mercado, vendo as coisas que já aconteceram lá fora, também se precave. Tá? Então, essa é a primeira ponderação. Segunda ponderação, vamos dizer assim, né, até um ano atrás, um ano e pouco atrás, a primeira e a segunda securitizadoras era a Alpea e a Tru. E elas fizeram uma fusão, um ano atrás mais ou menos. Então, quer dizer, essa primeira que ficou a Alpea e a Tru, elas ficaram ali com 60%, 70% do mercado. Uhum. E a segunda tem tipo 10%. Então, assim, é a segunda maior do mercado? Tá bem atrás da primeira. Então, é um impacto, mas não é um impacto tão grande caso seja aprovado tudo o que aconteceu. Tá? Então, tem, assim, né, tô, né, desescalando o tamanho do problema, né, diminuindo, desarmando a bomba, fio por fio. Né? Então, tem essas primeiras duas ponderações. E agora vamos para o caso per se. Né? Então, saíram diversas notícias, né, em torno de 40 notícias nos principais meios jornalísticos aí do Brasil. É um fato que preocupa, porque existe um contrato entre as partes. E o que parece, né, é que esse contrato não foi respeitado. Como você bem falou, e como eu estive explicando mais cedo, um CRI de término de obra vai ter ali como garantia referente àquele patrimônio separado, que é o termo técnico, tá? Para que não se misture as contas entre um CRI e outro, né? Nem as contas, nem as dívidas, nem os ativos, nem os passivos. Né? Então, o patrimônio separado, dentro do regime fiduciário, ele é muito importante. Né? E, então, para que não se misture as contas, cada uma tem sua conta no banco, cada uma tem um agente fiduciário responsável para olhar para aquele patrimônio separado. Então, esse fundo de obra, ele faz frente esperando quando chegar a curva de obra do desenvolvimento daquele prédio, daquele loteamento, daquela, né, ou seja o que for, do Build-to-Suit, como você falou,
vai vir um chamado, ó, gastei tanto, precisa aportar essa grana aqui. Então, nesse contrato particular entre as partes, que é feito, né, em conjunto com o investidor, com a securitizadora, com o agente fiduciário, com o devedor, fala-se ali, esse fundo de obra só pode ser investido em determinados tipos de investimento. Regularmente, como o Baroni bem disse, esses investimentos são de altíssima liquidez e de baixíssimo risco. Por quê? O objetivo daquele daquele investimento que vai ser feito é só de acompanhar o CDI, que no Brasil não é pouco, né? Então é só de acompanhar o CDI para não ter uma perda perante o CDI, porque o risco que está naquele CRI já é super complexo, porque tem uma obra, tem venda, às vezes tem contrato de locação para ser firmado depois que a obra terminar. Então tem várias camadas que já tem risco suficiente. Então, naquele investimento do fundo de obra, ou de um fundo de reserva, ou de um fundo de despesas, por exemplo, não cabe ter um risco para tentar ganhar dinheiro ali, vamos dizer assim, certo? Então ele tem que ser de altíssima liquidez e de baixíssimo risco. Assim, né? Supostamente o que aconteceu, o que está sendo indicado é que tinham aqui alguns CRIs que tinham seus fundos de obra, fundo de reserva, fundo de despesas, e que a securitizadora pegou aquele recurso, supostamente, para colocar em um outro CRI. Então, o que parece que aconteceu foi que não houve o respeito desse contrato, que é o termo de securitização entre as partes, e na regulação fala-se, né, a respeito do respeito a esse patrimônio separado. Então, se eu não me engano, é o artigo 17, incisos 1 a 7 da Resolução 60 da CVM, que trata de boa-fé, respeito ao patrimônio separado, informar o agente fiduciário, informar a CVM, caso aconteça alguma coisa que não esteja dentro do combinado, tá? Estou resumindo aqui esses incisos, perfeito, tá? Então, parece que indica, entre esses incisos, que não está de acordo. E aí, então, estou desarmando a bomba, tá? Então, desses 240 milhões, assim, né, teve recurso repetido. Então, teve recurso que já foi resgatado, que os fundos de investimento imobiliário, fazendo seu papel de fidúcia perante os recursos dos investidores de fundo de CRI, já recuperaram essa grana de volta para o seu fundo de obra. Então, já está numa conta que é do próprio patrimônio separado ali, vamos dizer assim, resguardado, né? Não está mais naquele CRI. Então, assim, já diminuiu. Vamos dizer que seja desses 240, deva ter ainda uns 80 a 100 milhões, que ainda precisa ser resgatado efetivamente, né? Então, assim, mas vai quebrar? O que vai acontecer com o meu fundo, né? Então, vamos fazer aquele... se precisar me interromper, tá? Por favor, fiquem à vontade. Vamos fazer aquele recorte, né? Então, eu falei que a primeira tem ali em torno de 60%, 70% do mercado, e a segunda, que é a Virgo, tem 10%. Então, vamos dizer que essa média é equivalente dentro dos fundos. Que os fundos, na média, têm 10%, os fundos de CRI têm 10% na média da sequestradora da Virgo. Desses 10%, poucos são os fundos que têm, os CRIs, que têm fundo de reserva grande. Então, não foram todos os CRIs que foram impactados, não foi o CRI na sua totalidade do seu crédito, porque os CRIs já estavam desembolsando para continuar aquelas obras, né? Então, assim, vamos dizer que seja 10% de cada CRI que estava exposto ali. Então, a gente está falando de 10% de 10%. É 1% da indústria, né? Então, não é um problema tão grande no quesito financeiro para os fundos de CRI, tá? O que pode ter, né, assim, é uma preocupação com relação à confiança, né? É que nem um casamento. Eu uso essa analogia no meu livro, né, que tem até a honra de ter o Baroni me apoiando nesse livro desde o início, né, fazendo a introdução do meu livro lá. Então, é como se fosse um casamento. Só que o casamento a gente tem outras coisas boas, né? Tem filho, tem outras benesses. Num contrato de securitização, são só as obrigações que tem ali para serem respeitadas. A partir do momento que houve uma quebra da confiança, é difícil remediar, como num casamento, certo? É a mesma coisa. Então, a pessoa está ali confiando na outra e houve, vamos dizer, um desrespeito a algum combinado do casal, pô, já ficou ali cabelo em pé. O que aconteceu? Por que você fez isso?
vamos conversar. Aí a pessoa não chega para conversar. Pô, peraí, não é assim que funciona. Então, trazendo a analogia de um casamento, né, para o mercado financeiro, é mais ou menos a mesma coisa. Supostamente parece que não foi cumprido um contrato entre as partes, e aí as partes têm que conversar, se entender, entrar no detalhe do que aconteceu, por que aconteceu, como que aconteceu, e é difícil, depois que um copo cai no chão, montar ele de novo. Pode ter super bonder, pode ter tempo, mas ele não vai ficar igual ao que ele era antes. Então, fora a água que caiu, né? Como é que vai colar, né? Vai ser difícil. Então, é um pouco disso. O mercado, né, tem, né, dezenas de notícias que saíram nessas últimas 2 semanas, mais ou menos. E eu acredito, tá, que vai haver uma solução viável, vai ser encontrado um caminho. Acredito que deva estar sendo construído esse caminho enquanto nós falamos aqui, porque, como eu falei, o mercado brasileiro, especialmente de securitização, e que na minha visão tá fundos imobiliários, FDICs, crise e criação, todo securitização, porque é transformar um ativo intangível, inegociável, tipo um prédio, para muitas pessoas também, né? Então, é muito forte, e os gestores estão acompanhando de perto isso, são pessoas muito capacitadas, diversos deles meus amigos, mas além de amigos, são pessoas que estão há muito tempo no mercado. Alguns até mais do que eu, e conhecem profundamente os meandros de uma securitizadora, diversos deles trabalharam em securitizadoras. Isso é uma coisa interessante do nosso mercado, que dos principais fundos imobiliários que existem hoje, os primeiros, todos eles eram pessoas que vieram de securitizadoras. Então conhecem mesmo. No detalhe. E conhecem as pessoas, e conhecem os processos, e conhecem a legislação, e conhecem crédito. Então, são pessoas que têm o conhecimento de dentro, do bastidor. Então, eu tenho, assim, tranquilidade que vai ser encontrada uma solução. E vamos pensar num caso que não tem uma solução? A solução já está dada. O patrimônio separado é resguardado. Quem entra, num caso de uma possível dificuldade maior, é o agente fiduciário. Já está tudo na regulação. Talvez tenha um custo a mais. Mas, assim, na minha visão, tá? Antes da gente iniciar, eu estava falando, né? Eu vi pouquíssimas vezes que teve realmente um prejuízo em um CRI para o investidor. Às vezes demora mais do que o esperado para receber. Às vezes você tem que colocar um pouquinho de dinheiro na frente, mas recebe. Porque é uma estrutura muito, muito complexa, isso traz riscos operacionais, traz riscos de acompanhamento de garantias, mas é muito forte. Muito robusta. Porque são vários níveis, um apoiando o outro para não dar um possível calote, tá? Eu sou um pouco poliana, tá? Às vezes no mercado assim as pessoas falam, mas eu tenho essa visão de que vai dar certo, porque são pessoas muito competentes e casas muito grandes com muitos recursos para fazer a coisa acontecer. Então eu tenho essa tranquilidade. Não, muito bom. Me estendi um pouco, desculpa, tá? Imagina, excelente. Professor Baroni, o Felipe colocou aqui panos quentes, né, nessa discussão, enfim, trazendo diversos contrapontos, no sentido, né, de que a gente não tem nenhum risco sistêmico, né, nada assim estrutural, super, né, preocupante que os investidores deveriam estar de olho. Mas eu queria também que você compartilhasse conosco, né, também as suas percepções ali em relação ao tema. Legal, então vamos lá. Refaço aqui o disclaimer. Realmente ainda está no campo da análise, do entendimento de que realmente as partes envolvidas, o que foi que realmente aconteceu. Então, de fato, isso a gente não consegue concluir ainda. Talvez daqui a alguns meses, anos, a gente vai ter algo mais concreto sobre esse caso, né? Agora, vamos lá. É uma balança, né? Então, vamos ponderar primeiro as questões negativas. Né? Obviamente, toda vez quando acontece um caso como esse, isso ganha mídia, né? Como o Felipe colocou, foram várias reportagens, isso alcança muito. E o que isso gera no mercado de fundos imobiliários? Eu falo que sempre toda notícia ruim, não de fundos específicos, mas que compromete a rigidez do mercado de fundos imobiliários, ele gera o que nós chamamos de adicionar prêmio de risco.
Então, se os fundos imobiliários, aqui eu vou fazer um caso hipotético, se os fundos imobiliários estão negociando com spread de 2,5% das NTNBs, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, esses spreads tendem a aumentar um pouquinho. Não estou falando que isso acontece no dia seguinte, mas como percepção geral. Então, a gente não deseja que isso aconteça, a gente não bate palma para isso quando acontece, a gente não fica feliz porque agora temos um vídeo com bastante informação que pode trazer. Não, a gente não festeja e não comemora esse tipo de situação, né? Outro ponto, o Felipe colocou, embora seja 10% do mercado, é uma fatia, né? Afinal de contas, é a segunda mais importante, então não se esperaria também, embora no relativo seja pequeno, mas dada a relevância da securitizadora, acontecer numa das principais, né? Não é legal, né? Tá certo que o mercado de securitizadores ele não é tão embora também o mercado bancário seja concentrado, mas ele pelo menos tem ali uns 5, 6 grandes bancos. Já na securitizadora, esse número, né, lá a partir do quarto, quinto, ele vai ficando bem menor. Então, acontecer na segunda, mesmo que relativamente seja menor, não é desejável, né? Então, assim, uma securitizadora que as pessoas que entram nos relatórios gerenciais de alguns fundos estão acostumadas a ver aquele nome, então acaba também se incomodando mais, se impressionando mais, tá? Bom, outro ponto negativo é que a gente não consegue saber exatamente, né, como o Felipe colocou, quanto tempo vai demorar para resolver toda a questão operacional, quanto realmente os recursos vão ficar integralmente devolvidos para suas respectivas contas da forma correta. Isso também pode demorar algum tempo maior do que a gente gostaria. Então, esse pode ficar esse assunto meio que em banho-maria ainda mais um tempo na imprensa, ainda mais um tempo nos órgãos reguladores. Então, a gente pode ainda esbarrar com isso. Daqui 6 meses ainda vai alguém estar fazendo uma atualização desse caso que eventualmente teve um trânsito na reguladora, ou enfim, às vezes a gente pode estar tendo alguma coisa nesse sentido. Então, essas foram as coisas negativas que eu encontrei. Para mim, a pior de todas é que o prêmio de risco de fundos imobiliários ele aumenta. Toda vez quando as pessoas colocam em xeque a rigidez do mercado de fundos imobiliários, faz questionamentos estruturais, o prêmio de risco aumenta. Isso não é bom. Ponto. Isso não é bom. Isso não é bom. Ninguém está comemorando coisas ruins que acontecem. Embora as notícias negativas vendam mais do ponto de vista de comunicação, mas eu não estou aqui para fazer esse papel. O meu papel aqui é justamente torcer para que as coisas fiquem cada vez mais ao seu prumo, né? Agora vamos aos lados, as questões positivas. A primeira delas é que o controle funcionou. Afinal de contas, você teve ali um indício de algum desrespeito, né, aos contratos, e foram gestores diligentes que pegaram essa situação. Então, mostra que os controles existem justamente para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não vejo motivo nenhum de sair trocando regulação para resolver esse problema. Não é o caso, não me parece. Talvez enrijecer um pouquinho mais os controles, mas não me parece ter que mudar a legislação, mudar todo esse arcabouço que já foi estruturado em torno dos CRIs para melhorar. Então, os CRIs são ruins. Não, não é isso. Terceiro ponto que eu vejo como positivo, falar e querer querer normalizar isso, desculpe, mas não é. Eu vi algumas pessoas dando a entender de que isso acontece toda hora, todo minuto e que é regra. Não, não é isso. Está longe de ser algo recorrente, né? Foi um fato, talvez não tenha sido a primeira vez, mas nessa envergadura, né? Mas a gente também falar que isso é normal, tá? E de novo, tá? Eu tenho que tomar um cuidado muito grande agora para não querer nem normalizar a situação e nem também querer relativizar a situação. Só estou querendo trazer que não é algo normal. Mas também fechar os olhos, não. Acho que a gente talvez vai ter que colocar um pouco mais a lupa no dia a dia das operações. Talvez sim, talvez alguns gestores vão ter que ser mais diligentes ainda, alguns que estavam ali um pouquinho mais acomodados, de repente é hora de acender essa luz amarela de novo e dar uma monitorada mais aprofundada na carteira. Pode acontecer. Agora, de tudo que eu vejo, de tudo assim, mais disparado de tudo que eu vejo, é que a grande vantagem que eu vejo no mercado de fundos imobiliários é que no final do dia essas pessoas todas são prestadores de serviço. Então, assim, a gente vai começar a ver talvez movimentos de algumas operações mudando de securitizadora? Pode ser que sim. Talvez os próximos relatórios gerenciais de alguns fundos já indiquem para isso. Talvez a gente vai ver alguns gestores dando mais satisfação ao mercado dos seus próprios controles. Então, a gente vai ver talvez mais luz com relação ao tema e vamos ver alguns movimentos. Então, como são prestadores de serviço, baseado na confiança, os gestores também se preocupam com isso e eles vão talvez, não sei, estou supondo,
Talvez vão trocar essa securitizadora, né, por outra, até para acalmar um pouco dos cotistas que ficam um pouco mais apreensivos. Então, essa é a vantagem do fundo imobiliário, né? O fundo imobiliário ele é envolto, né, de prestadores de serviço. O administrador, o gestor, o consultor, o avaliador, a securitizadora, o agente fiduciário, todos são o escriturador, todos são prestadores de serviço. Então, quando a gente identifica algum problema específico num desses prestadores, é possível fazer a troca e não me assustaria se a gente ver um movimento disso começar a acontecer já nos próximos relatórios gerenciais, até porque não é algo tão complexo, uma vez que boa parte das operações elas são majoritárias pelos próprios fundos, então não seria tão difícil acontecer. Isso vai acontecer? Não sei. A gente vai ter que acompanhar, mas não me parece um caminho assim tão extraordinário caso vá nessa direção, né? E só para concluir aqui do meu lado, pessoal, eu acho que assim, esse caso ele traz à tona uma coisa que eu acho que é fundamental dentro do mercado de fundos imobiliários, que é a transparência. Eu prefiro muito mais ter um mercado transparente que vira e mexe, a gente às vezes esbarra em alguma coisa que nos deixe desconfortável, do que termos realmente uma visão completamente obscura, em que a gente nada consegue saber e que quando a gente descobre já não tem mais quase nada para se reverter ou a reversão seria muito difícil. Então, o mercado de fundos imobiliários, eu falo que ele paga um preço da transparência, é uma das indústrias mais transparentes, se não a mais transparente hoje no Brasil. Concordem comigo ou não, então por isso que eu já estou colocando a mais ou uma das mais transparentes. São relatórios bastante profundos, você vai buscando as informações que você consegue, você tem essa interação, mas por outro lado também abre espaço para todo mundo criar suas próprias teorias, as suas próprias visões, seus próprios prismas, que muitas das vezes pode trazer esse sentimento de insegurança jurídica, de um descontrole total. De novo, não quero relativizar, mas é ao contrário. Na minha visão, mostra a segurança jurídica, ou seja, o contrato não foi respeitado, por isso que está nessa situação que está, que já foi parar isso em órgão regulador, para fazer um aprofundamento do caso. Não é à toa que foram gestores que perceberam essa movimentação, dada a sua diligência. Então, depende do prisma que você queira olhar. Se você é construtivista, eu acho que é um prisma positivo. Se você está realmente querendo um motivo para falar que fundo imobiliário não é legal e que, olha aí, bem que eu avisei, você vai ter todos os elementos também. Então, acho que depende muito da sua inclinação, depende muito do que você quer trazer. E agora sim eu concluo, também eu acho que eu me alonguei um pouquinho aí, mas aqui eu concluo dizendo o seguinte, eu tenho comigo, do mesmo jeito que o Felipe fez aí a analogia do casamento, eu quero fazer a analogia do acidente aéreo, né? Então, a cada acidente aéreo, obviamente você tem vítimas, é uma fatalidade, mas a cada acidente aéreo sempre se aprimora algum processo. Seja lá na indústria aeronáutica, seja nos controles da torre, eu não sou especialista aéreo aqui, mas enfim, você tem os seus próprios controles ali na torre, na ANAC, enfim. Eu acho que o mercado de capitais, a indústria de fundos imobiliários, ela tem sido assim. A cada evento que a gente percebe que foge um pouquinho aí do padrão, a gente percebe que são criados alguns pontos adicionais que vai melhorando essa governança. E como esse processo de melhoria contínua, ele tende a ser perpétuo, ou seja, sempre você vai estar melhorando, sempre vão ter aviões que vão ter algum problema, mas sempre a ideia é reduzir e mitigar esses riscos. Eu acho que dentro da indústria de fundos imobiliários, o mercado de fundos imobiliários, é exatamente a mesma analogia, tá bom? Claro, salvo-se algumas considerações, acho que tem particularidades aí em cada uma delas, mas me parece que o raciocínio é muito equivalente, né? Então, é igual. Agora sim, agora eu me concluo, desculpa, adiantando mais um pouquinho aqui. É igual foi quando o caso da Vibra, né? Que foi um caso atípico também, que a securitização ali não tinha previsto algumas mudanças, né? Eu acredito que depois do caso ali do CRI da Vibra, também eventualmente outros CRIs que vieram ao mercado, começou-se a ter alguns gatilhos mais aproximados ali daquilo que poderia acontecer. Então, a cada episódio, que enquanto o Zoom vê como, bem que eu falei, isso não é bom, eu vejo como, ainda bem que percebemos e aprendemos um pouquinho e a próxima vai ser um pouquinho melhor do que a anterior. E assim nós vamos indo e assim a gente vai evoluindo um degrauzinho de cada vez, um passinho de cada vez, pelo menos é nisso que eu acredito. E desculpa, tá, Felipe, mas sem polianismo, talvez com muito mais racionalidade, ponderação, sensatez e centralizado, que eu acho que é isso que as pessoas esperam da gente, né, dentro do contexto do mercado. Felipe. Tem um ponto, né, que assim, né, primeiro eu concordo, né, dizendo número e grau do que o professor Baroni falou, mas tem um ponto que eu acabei não falando, que é importante, que na minha fala e na fala do professor Baroni ficou subentendido,
mas talvez seja bom a gente deixar bem claro. Na minha visão, e eu não falo isso de hoje, né? O livro, quando eu publiquei, já tinha isso lá dentro do livro, já era a minha visão quando eu não atuava nesse espaço de influência, que na minha visão, CRI/CRA, pelo seu nível de complexidade, que a gente está aqui abordando, vamos dizer assim, talvez uma parte só, né? Ele não deve ser títulos que as pessoas físicas devem ter diretamente. Justamente pelo seu nível de complexidade, justamente pelos gatilhos que eles têm dentro deles, pela quantidade de acompanhamentos que devem ser feitos, a não ser que a pessoa faça só isso da vida e consiga ter acesso à securitizadora, consiga ter acesso ao devedor para poder fazer um acompanhamento, ter uma equipe para apoiar ela, é um serviço que deve ser feito por um profissional que esteja dedicado a isso. Teve investidor que reclamou recurso na Virgo um dia depois. Ou seja, ele estava tão acompanhando tão de perto que ele viu, teve uma transferência da conta que ele não identificou e já pediu para ser retornado aquele recurso. Vamos pensar aqui, um médico. Ele não vai ter esse tempo. Além dele ter que se aprimorar, né, ele também tem que trabalhar, né? Sim. Então ele não vai ter esse tempo de ficar gastando horas do dia, às vezes de finais de semana, que eu tenho certeza que todos os gestores trabalharam esse final de semana, e o anterior também, porque é uma história que eu estava correndo há um tempo no mercado. Eles devem estar, assim, até alguns sem dormir, procurando uma solução para essa situação. Então, eu já falo isso há algum tempo. Na minha visão, tem que ser através de uma consultoria, né, de uma carteira recomendada, de um research, ou através, né, de uma carteira administrada, ou através de um fundo imobiliário, que já tem esse papel, já está fazendo esse serviço. Né? Então, para poder ter alguém dedicado fazendo esse acompanhamento. Imagina assim, né? Pô, a pessoa vai ter o tempo e o dinheiro para poder verificar se a garantia está registrada no cartório. Ela vai gastar dinheiro para lá ver? Vai lá a pé, vai mandar alguém, sabe? Então é uma coisa que os fundos fazem. E que a pessoa física, eu acredito, né? Se ela for trabalhar com alguma outra coisa, ela não vai ter nem tempo e às vezes nem dinheiro também para poder fazer esse acompanhamento adequado.